Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz, criador do EasyR, uma empresa de gestão e distribuição de conteúdo sobre linguagem R e análise de dados, como o eMultivar, meu curso completo sobre análises multivariadas em R, que eu vou te apresentar nesse vídeo. Se você está começando a conhecer o universo das análises multivariadas, ou mesmo você que já trabalha com essas análises, mas não quer mais rodar scripts prontos, sem entender o que está sendo feito, o meu objetivo com o eMultivar é que você tome as rédeas das suas análises, entenda tudo o que está sendo feito no seu trabalho, o porquê de cada etapa realizada e de cada análise aplicada. Talvez isso possa parecer bom demais para ser verdade, ou talvez você não me conheça e nunca viu algum dos meus conteúdos que eu publico no meu canal do YouTube ou nas redes sociais e pode estar se perguntando que qualificações eu tenho para ensinar análises multivariadas. Em toda a minha formação como doutor em Ecologia na Universidade Federal de Santa Catarina e no pós-doutorado, eu ensinei e ainda ensino os aspectos teóricos das análises multivariadas e aplicações em linguagem R, em disciplinas de graduação e pós-graduação, e em diferentes cursos, desde 2012. Ao longo desse tempo, eu desenvolvi o meu método de ensino que eu chamo de LGA, porque ele integra a linguagem, a produção de gráficos e análise de dados, utilizando ao máximo da capacidade do R de integrar tudo isso. Você pode achar as análises multivariadas muito complicadas, ainda mais em linguagem R. E tem dúvidas se você consegue mudar essa chave, sair da zona obscura dos scripts prontos e indecifráveis para se transformar na verdadeira autora ou no verdadeiro autor dos seus scripts, das suas análises multivariadas, tendo segurança no que está fazendo. Então vou te contar rapidamente como é que eu comecei, como eu cheguei até aqui e por que eu cheguei até aqui. Meu primeiro contato com R foi em uma disciplina de modelagem ecológica lá em 2008, antes mesmo de eu começar o mestrado. Eu era talvez como você, não sabia nada, não sabia por onde começar, o excesso de informações desorganizada na internet mais me atrapalhava do que ajudava. Mas aí depois, já no doutorado em 2012, eu fiz uma disciplina sobre análises multivariadas e toda a parte prática era em R. Aí eu vi a oportunidade de parar de usar os diversos programas estatísticos que eu usava. Para cada análise eu usava um programa. E trabalhar com um único, porque eu saquei o potencial do R para as análises de dados multivariados. E eu comecei a usar o R todos os dias nas minhas análises. Aí um amigo na época, que estava como professor substituto na UFSC, sabendo que eu estava usando o R para análises multivariadas, ele me convidou para dar 2 aulas numa disciplina de graduação que eles estavam ensinando análise de dados com programas livres de código aberto como R. Aí depois disso, 2 professores me convidaram para ministrar um curso completo sobre análises multivariadas em R para o grupo de pesquisa que eles coordenavam, coordenam até hoje. Quando eu vi, eu estava ministrando algumas aulas como convidado na disciplina de pós-graduação da Ecologia. Só que durante esse período todo, eu sempre vi a dificuldade de muitas pessoas em terem resultados satisfatórios com R, para usá-lo de forma independente, para realizar suas análises multivariadas. Percebi também como eu gastei tempo do meu doutorado para aprender muita coisa sozinho, e ao invés de usar mais desse tempo para pensar e discutir as questões científicas do meu trabalho. Então pensei, já que eu gastei meu tempo para aprender tudo isso e desenvolver um método de ensino, por que você deve gastar o seu tempo? Se eu posso ensinar tudo mostrando um caminho mais direto a ser seguido para você aprender tudo isso. Aí foi aí que eu defini a minha visão. Ensinar análise de dados e linguagem R para o maior número de pessoas que eu conseguisse através da internet. Se o seu objetivo for tomar as rédeas das suas análises multivariadas, eu tenho um caminho para te ajudar a atingir esse objetivo. O eMultivar, então, ele é um curso 100% online. Ele tem cerca de 21 horas de aulas gravadas, com um método que integra o ensino da linguagem, produção de gráficos e análise de dados multivariados. No final do curso, você vai ser capaz de analisar seus dados, aplicar as diversas análises multivariadas e interpretar os resultados de diferentes análises que você vai poder gerar aí. E tudo numa mesma plataforma, tudo utilizando o R. O eMultivar ele foi idealizado na medida para você que precisa aprender as principais técnicas multivariadas, os princípios das principais técnicas multivariadas, para explorar dados, detectar padrões e testar hipóteses. Então, o eMultivar ele é dividido em 6 módulos, e que vão te ensinar através de um passo a passo e como trabalhar com esses 6 grandes, vamos dizer assim, temas, Então a gente começa aí com o módulo 1 com uma introdução à análise multivariada, onde um dos principais pontos que a gente vai ver são os métodos de transformação e padronização de dados. Depois tem um módulo novo só sobre medidas de associação, as medidas de similaridade, coeficientes de distância. A gente vai se aprofundar mais nesse assunto.
Depois tem análise de agrupamento, também foi reformulado esse módulo. Tem um módulo de ordenação com os principais métodos de ordenação. E ordenação canônica, módulo 5, e teste de hipóteses multivariadas no módulo 6. Então, eu tenho uma experiência de 8 anos, né, ensinando análises multivariadas e usando, né, nos mais diversos trabalhos que eu desenvolvo, e esses assuntos combinados dessa forma e transmitidos com o meu método de ensino vão te levar verdadeiramente para um outro nível em relação às suas habilidades de analisar dados multivariados e produzir resultados. Vamos dar uma olhadinha em cada um dos módulos. Eu acrescentei esse módulo 0 como um bônus, né, já no início do curso aqui, para quem quer e precisa começar a trabalhar com análises multivariadas no R, mas nunca trabalhou com linguagem R, ou sabe muito pouco. Então já aconteceu de aparecer alunos e alunas querendo fazer o eMultivar, mas aí falavam comigo, Luiz, eu não sei nada de R, não tenho tempo de aprender o R agora, assim, me aprofundar na linguagem, eu preciso começar a usar o R para aprender análise multivariada, porque eu preciso fazer as análises multivariadas no meu trabalho. Então, eu entrei com esse módulo bônus 0 aí, módulo 0, né, com os primeiros passos para instalar o R, conhecer o programa, e ali tem aula 7, primeiros passos para você ter um inicial mesmo. Se você já sabe, manja do R, já pode pular esse módulo bônus aqui, que não tem problema, e já começar pelo módulo 1. O módulo 1, a gente vai ter uma introdução a análises multivariadas, a gente vai conhecer uma base de dados multivariados aqui nessa aula do Dolbis Data, né? Vamos fazer uma análise exploratória desse Dolbis Data para a gente quebrar o gelo aí com a base de dados que a gente vai usar ao longo do curso, na maioria das aulas. E nós vamos ter uma aula de introdução e princípios gerais das análises multivariadas. Vamos conhecer o que é a estrutura de dados multivariados. Depois vamos entrar na padronização e transformação de dados. Vamos ver alguns métodos, né, de padronização, transformação de dados na teoria, assim, ver as suas fórmulas, como é que aplica, né, o que elas fazem, né. E depois vamos ter 2 aulas práticas no R, aqui uma só sobre padronização, aplicar os métodos de padronização que nós vamos aprender ali na aula 5, e depois uma aula só sobre transformação de dados, aplicar esses métodos também no R. Aí no módulo 2, nós vamos ver agora as medidas de associação. Então nós vamos começar com as matrizes de associação. O que é uma matriz de associação, né? E o que são as medidas de associação, e aí vamos ver em modo Q, né, o que é isso, e vamos ver os coeficientes de similaridade binários, né, para dados de presença e ausência, dados dicotômicos. Vamos ver a aplicação dessas medidas no R, né, são 2 partes, são bastante conteúdo aqui, então são uma aula de 2 partes. E depois nós vamos ver essas medidas de associação, de semelhança para dados quantitativos, né, quando nós temos alguma medida quantitativa ali, como que a gente pode associar essas observações. E também, uma aula em 2 partes, nós vamos ver em detalhes várias medidas, né, para que elas servem, a diferença de cada uma, né, e depois vamos aplicá-las no R aí também em 2 aulas. Aí no módulo 3 nós vamos entrar na análise de agrupamento, nossa primeira análise, né, multivariada, um método de classificação. Então temos toda a introdução, análise de agrupamento, saber o que é isso, vamos ver os métodos de ligação, o que é o coeficiente cofenético, vamos aplicar esses métodos de ligação no R, né? Vamos conhecer o dendrograma, né, que é o resultado da análise de agrupamento, interpretar, ver a significância dos agrupamentos. Vamos avaliar e comparar alguns dendrogramas, vamos aplicar alguns, tem 2 testes, né, que a gente vai conhecer aqui de significância dos agrupamentos. E depois nós vamos ter uma aula aqui, 2 aulas, né, com uma análise especial, vamos dizer assim, bem voltada para quem trabalha com ecologia, que é agrupamento de espécies, né, então análise de espécies indicadoras. E aí no fim eu faço, como são muitas etapas, né, na análise de agrupamento, eu faço uma aula de síntese, né, dessa análise de agrupamento para você entender todo esse processo, né. Módulo 4, na verdade, né, tá errado aqui, nós vamos entrar na ordenação. Então nós vamos ver os principais métodos de ordenação, vamos ver o que é uma análise de ordenação, né? A gente saiu de uma análise de classificação, agora vamos ver o que é a análise de ordenação. E aí o primeiro exemplo que a gente vai ver, a primeira análise, é a análise de componentes principais, conhecida como PCA. Vamos ver um exemplo numérico, bem detalhado aqui para a gente entender bem como é que funciona o PCA e um método de ordenação. Depois vamos aplicar
a PCA no R, e vamos ver aqui o que eu chamo de anatomia do gráfico, né, como a gente formatar o gráfico por partes, né, para a gente ter aquele resultado pronto. Depois nós vamos entrar com 3 aulas sobre análise de coordenadas principais, que é uma análise análoga a componentes principais, mas ela ela ordena uma matriz de associação, né? Vamos também ver como aplicá-la no R e vamos ver a anatomia do gráfico da PCOA. E depois vamos ver um outro método também, que é análogo à PCOA, mas ele é não métrico, né? A gente poderia dizer que é um método não paramétrico, é o NMDS, no escalonamento multidimensional não métrico. Vamos ver como aplicar ele no R e também a anatomia do gráfico desse NMDS. E nessas aulas de anatomia do gráfico a gente sempre vai trazer alguma novidade aqui, como associar os resultados a uma análise de agrupamento, né? Ou ver algum outro tipo de representação gráfica que a gente pode ter para melhorar os resultados. Aí no módulo 5, né, ordenação canônica. Então a gente vai entrar aqui já ver os principais métodos de ordenação canônica, né, que são ordenações que comparam matrizes, né, para você ver se existe relação entre matrizes de dados multivariados. Então a gente vai ver o que é uma ordenação canônica, vamos entrar na análise de redundância, vamos estudar ela a fundo aqui, para a gente entender o que é uma ordenação canônica. Então vamos ver toda a aplicação da RDA, o que é colinearidade de variáveis explicativas, vamos ver a representação gráfica da RDA e vamos ver a anatomia do gráfico aqui da RDA em 2 aulas. Depois a gente vai ver a análise de correspondência canônica, que é um outro método também muito usado, e aí vamos ver como aplicá-la no R, interpretar os resultados. Tem algumas diferenças para a RDA, então me aprofundei na RDA e depois a CCA. Tem muita coisa que você pode aproveitar ali da RDA. E finalmente o módulo 6, né, nós vamos ver aí os testes de hipóteses multivariadas, né? Esse último módulo você vai aprender 2 abordagens para testar hipóteses de dados multivariados. A Permanova, né, que é um método baseado na decomposição das matrizes de associação. A gente vai ver aqui em 5 aulas. E depois tem um método mais moderno aí, que é a abordagem baseada em modelos, né, modelos lineares e modelos lineares generalizados, que acaba sendo uma solução aí para quando a gente não pode aplicar Permanova no nosso conjunto de dados, ou para outras situações, né, em que convém utilizar os modelos multivariados já diretamente. Então, o Emotivar, todo esse conteúdo, né, ele é entregue em um pouco mais de 80 aulas gravadas, né, são disponibilizadas na plataforma do curso, para você estudar e aprender nos horários que forem mais convenientes para você. Sua agenda está sempre cheia, você realiza, né, muitas atividades, muitas tarefas durante o dia, né? Chega em casa aí exausto, e às vezes não consegue, né, se encaixar, ou não conseguia antes, né, se encaixar em cursos presenciais. Então, hoje em dia, né, mais do que nunca, um curso online, ele é super adequado, e aí você pode também, com um curso como esse, você pode adequar o curso à sua agenda e não o contrário, né? Então, quando você está com um horário melhor, você pode se organizar melhor em casa, chega em casa, descansa, come alguma coisa e você consegue assistir uma aula, 2, e fazendo os exercícios e vai fazendo o seu curso. Então, o conteúdo do curso é bastante coisa, né? Eu falei que são 80 aulas, cerca de 21 horas, né? Então, esse conteúdo ele é entregue semanalmente, eu disponibilizo na plataforma do curso, vai ser sempre liberado conjuntos, né? Blocos de conteúdo, né? Já começa a ser liberado imediatamente, né? Uma parte do conteúdo, eu já vou mostrar, assim que você se matricula, né? Aí você pode se perguntar quanto tempo leva para fazer o curso. Se você tiver tempo, né? De ir seguindo tudo que é liberado semanalmente, fazendo as aulas e assistindo e fazendo os exercícios, em pouco menos de 3 meses você consegue concluir o curso. Tenho experiência já de alguns alunos que já fizeram assim. Tem outros alunos e outros alunos que vão um pouco mais devagar, que querem ir fazendo com calma, ou às vezes tem muitas atividades e leva mais tempo. E aí por isso que o acesso do conteúdo, né, na plataforma eu libero por até 2 anos da contada data da liberação de cada conteúdo. Então, para quem tem menos tempo para fazer, também não precisa se afobar, né, e sair correndo aí. E aqui na página isr.com.br/emotivar, se você não está assistindo esse vídeo lá, aqui nessa página tem várias outras informações do curso também.
Mas eu trouxe agora aqui o cronograma, né? Então, só para ter uma ideia, quando você comprar o curso, o módulo 0 já vai estar lá, né? Para quem precisa dos primeiros passos com R, mas você já vai ter acesso a todo o módulo 1. Aí, 7 dias, é sempre 7 dias, né? Então, 7 dias depois da compra, o módulo 2 é liberado. Mais 7 dias, que dá 14 dias depois da compra, o módulo 3 de análise de agrupamento. E assim vai. Depois vai entrar o módulo 4, uma introdução da análise de ordenação e a PCA. Eu libero, como o módulo 4 é maior, eu libero ele em duas partes. Depois vem a parte da análise de coordenadas principais e do NMDS. Aí depois de 35 dias eu vou liberar um bônus 1, que eu não falei dele, eu já vou falar dos bônus, que são os. Você vai ver mais métodos de ordenação, módulo 5. Já começamos com o módulo 5 aqui, depois a gente vai ver toda a análise de redundância. E 49 dias após a compra, fecha o módulo 5, vai ter mais um bônus também liberado, que eu já vou falar dele. Aí, 56 dias após a compra, o módulo 6, a Permanova. E nos 63 dias após a compra, deixei separado aqui, entra a parte de abordagem baseada em modelos, mais um outro bônus, e o workbook completo também, já vou falar desses bônus todos aqui. Aí você pode pensar, tá, mas nossa, é tanta coisa, quanto que vai ser o investimento, né, para eu conseguir adquirir um curso como esse, né? Mas antes de eu falar do investimento, eu quero falar com calma aqui desses bônus todos, né, que vão ampliar mais ainda o seu conhecimento para aplicar análises multivariadas. Então, o bônus 1, que eu coloquei lá no cronograma de aulas, né, são mais métodos de ordenação. Então, uma parte dos casos aí de ordenação que a gente vê, o pessoal resolve com PCA, com análise de coordenadas principais e com NMDS. Mas pode ter necessidade, né, de você usar outros métodos, ou porque também você queira, né. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com dados categóricos, né, a variável, a resposta da pessoa não é numérica, né, são categorias, né, diferentes níveis, né. Então tem uma aula aqui especialmente desenvolvida para você que trabalha com esse tipo de dado, que é uma aula para você aprender a aplicar a PCOA e o NMDS para os dados categóricos. Depois tem outras análises aqui que já foram bastante usadas na ecologia, mas tem gente que ainda gosta de usar, que é a análise de correspondência e a de correspondência distendida ou distendenciada. Vamos ver o que é isso e como aplicar no R. E aí, voltando para a galera aí dos dados categóricos, né, eu entrei aqui com essa análise de correspondência múltipla, né, que é uma modificação da análise de correspondência para dados categóricos, e estão 3 aulas aí para você aprender bem a aplicar essa análise, interpretar os resultados numéricos e como visualizar e interpretar os gráficos, né. Aí depois tem uma aula extra aqui com uma PCA com adição de variáveis suplementares, que é quando você adiciona variáveis depois da PCA para te ajudar na interpretação. Também usado, né? Muita gente pede às vezes esse tipo de análise, então eu trouxe aqui nesse módulo bônus. O módulo bônus 2, então, vamos ver mais alguns métodos de ordenação canônica. No módulo 5 eu coloquei os 2 principais, né, que todo mundo usa, principalmente a RDA e a CCA. Aí aqui eu trouxe um outro método que é muito interessante, que é a análise de redundância baseada em distância, a BBRDA. E aí vai ter uma aula da aplicação dela, inclusive para dados categóricos, que ela te permite aplicar também para quem trabalha com dado categórico, aí uma análise de ordenação. Depois nós temos 2 métodos aqui que vão particionar mais a variância, né, para diferentes conjuntos de variáveis explicativas. Então, temos as ordenações canônicas parciais, a gente vai ver o exemplo com a aplicação da RDA parcial, e tem o particionamento da variância, né, que ele te permite até incluir mais de 2 conjuntos, né, de variáveis explicativas, e ver toda a interação da explicação, né, desses conjuntos todos no seu de todos esses subsets, né, de variáveis explicativas no seu conjunto de variáveis resposta. Então, é uma análise bem interessante também para quem tem diferentes conjuntos de variáveis explicativas. E aí, mas não para por aí, né? Então, todo módulo você vai receber no início do módulo um PDF com todos os scripts e explicações da parte prática, né? Que são os workbooks, né? Então, todas as linhas de comando você pode baixar o PDF acompanhando as aulas, né? Vai te ajudar, né, a acompanhar as aulas, e tem toda a explicação detalhada, né, de todos os códigos e funções lá, todos os argumentos, tudo que você vai usar nas aulas.
São mais, tá com cerca de 200 páginas, pouco mais de 200 páginas, com todos os scripts e explicações. Então, como eu falei, vai sendo liberado em partes, né, junto com o conteúdo de cada módulo, no início do módulo. Você pode, inclusive, estudar usando o workbook quando você estiver offline, né, quando você não tiver com acesso à internet. Então, ele te ajuda nisso também. E no final do curso, o workbook Emotivar, você vai poder baixar ele completo, né, num único arquivo PDF. E aí ter ele completinho lá, além dos que você já recebeu separadamente. Então, quanto que você acha que custa, né, um curso com tudo isso, né, que eu estou oferecendo, que ensina os princípios da análise de dados multivariados, transformação e padronização de dados, vários métodos de medidas de associação, né, para você criar suas matrizes de associação, análise de agrupamento com análise de espécies indicadoras, diversos métodos de ordenação simples e canônica, né, e testes de hipóteses multivariados, baseados em matrizes de associação, como a Permanova, e também baseado em modelos lineares e lineares generalizados, né. Além disso tudo, tem todos aqueles métodos adicionais, né, como adicionei como bônus, tanto de ordenação quanto de ordenação canônica, né, um workbook com mais de 200 páginas, e mais ainda, né, pensando além disso, quanto que você acha que vale no mercado um profissional, né, uma profissional aí com todas essas habilidades no currículo, né? O investimento no Emotivar à vista é de R$ 697, tá? Ou você pode parcelar no cartão de crédito em 3 vezes de R$ 251, que dá um total de 753, ou pode parcelar em 6 vezes de R$ 134,50, o que dá um total de 807, ou também ainda dá para parcelar em 9 vezes de R$ 95,50, que vai dar um total de R$ 859,50. Tá tudo lá na página de pagamento da Hotmart. Quando você entrar lá, né, clicando no botão azul, você vai ir lá para essa página e aí já tem as opções ali de parcelamento ou pagamento à vista. Tem várias opções de pagamento que eu já vou falar aqui. E lembrando que os parcelamentos, como eu vou frisar aqui, são no cartão de crédito, tá? Então, um investimento baixo aí, né, 697, se a gente pegar o valor à vista, pensar nos 2 anos de acesso ao curso, né, dividir por 24 meses, são menos de R$ 30, né? Um investimento baixo aí, quando você vai ter um ganho alto aí, podendo explorar todo esse conhecimento, né, desenvolver toda essa habilidade aí para analisar dados multivariados. E aí, como é que são as formas de pagamento? Só citando algumas, né, lá na plataforma da Hotmart vão ter mais algumas. A principal é o cartão de crédito, né? O pessoal que compra online no geral aí tem cartão de crédito, né? Então, para você pagar tanto à vista quanto as opções de parcelamento, né? Você pode fazer no cartão de crédito. Se você tiver tiver mais de um cartão de crédito e não quiser comprometer muito o limite de um deles, você pode dividir em 2 cartões de crédito, uma opção que a Hotmart disponibiliza. Também tem um cartão de débito virtual caixa. Você pode pagar com a sua própria conta da Hotmart, se você tiver uma conta da Hotmart e receber por algum serviço, algum produto que você venda lá, né, infoproduto. Então, se você receber, você tem um saldo lá da Hotmart, você pode usar para pagar o curso. Tem PayPal também, quem tem, né? E para pagamento à vista também tem débito bancário, Pix e o boleto bancário, né? Lembrando que o boleto, quando você imprimir o boleto, gerar o boleto, acho que dá 1 dia ou 2 eu acho que é 1 dia de vencimento, mas mesmo que você pague imediatamente, você não vai imediatamente receber o e-mail com os dados de acesso, tá? Você só recebe esse e-mail com os dados de acesso quando a Hotmart receber a confirmação de pagamento, né, que vai ser informada pelo banco. E quando você paga alguma coisa com boleto, geralmente na virada da noite, quando o sistema bancário vira, como eles falam, à noite, é que essa compensação do boleto é feita e aí é informado lá a Hotmart que o pagamento foi efetuado e aí o sistema da Hotmart vai enviar o e-mail aí com os dados de acesso, tá bom? Que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Então lá tem mais algumas, eu acho que eu não coloquei tudo aqui, mas vocês podem olhar lá na página de pagamento, mas essas são as principais. As que o pessoal mais usa parcelamento no cartão de crédito, ou pagamento à vista no cartão, ou Pix, ou algumas pessoas ainda usam boleto, tá? Então tudo isso na página, né, o que a gente chama de checkout lá da Hotmart, que você clicando no botãozão azul, você vai ser direcionado para lá, nessa página de checkout da Hotmart que vai ter tudo isso. E aí nessa página de checkout eu só quero chamar a atenção para umas coisas muito importantes. Você vai ter lá para você inserir seu nome completo, né?
você colocar todo o seu endereço, né? São informações importantes, né, para eu emitir a nota fiscal depois. Então, na nota fiscal eu preciso do nome da pessoa, se for pessoa física, o CPF, o endereço, né? Sem essas informações eu não consigo emitir a nota fiscal, tá? E o e-mail, né? Então, o e-mail é a informação mais importante. Vocês imaginam que vocês façam uma compra de um produto físico, né? E vocês não informam o endereço ou informam o endereço errado, e aí o correio, a transportadora não consegue encontrar a casa de vocês para entregar esse produto. É aqui a mesma coisa. Então, se você der um e-mail errado, o e-mail com os dados de acesso, que é a entrega do curso para você ter acesso, né, poder fazer, não vai chegar para você. Então, tanto é preocupante, vamos dizer assim, isso, né, pela Hotmart, eles têm essa preocupação, que você tem que entrar com o e-mail e tem um campo embaixo para confirmar esse e-mail. Tem que bater os dois, tá? Então, insiram todos os dados, né, que são solicitados ali para poder emitir a nota fiscal, que é enviada depois, né, para o e-mail de vocês. Então, também é outro fato, né, outra importância aí do e-mail. Se você tiver uma empresa ou trabalhar para uma empresa e essa empresa for pagar, você pode colocar os dados da empresa, o CNPJ, o nome da empresa, a razão social, né, e o endereço, todas as informações da empresa para sair na nota. Tá? Já aconteceu também vários casos de pessoas fazerem e já fazerem no seu nome, nos seus dados, e aí mandarem um e-mail para mim pedindo para quando fosse emitir a nota, perguntando se ia emitir nota mesmo, tirando dúvida, né? E aí falando, eu consegui que o programa de pós-graduação aqui pagasse, ou o projeto aqui que eu sou vinculado ou vinculada aqui na minha universidade ou no meu instituto de pesquisa, vão pagar o curso para mim. Pode fazer a nota no nome deles? Pode fazer, aí é só me mandar os dados direitinho, só manda logo, né? Porque se eu não souber disso, eu vou emitir a nota no nome, né? No seu nome, e aí, enfim. Mas também é possível cancelar depois, mas enfim, melhor já informar logo. Aí manda, aí se tiver alguma informação, projeto número tal, a gente coloca tudo isso na nota certinho, e aí as pessoas conseguiram o reembolso lá do valor do curso, tudo bem certinho, tá? E se o curso não der pra mim? Tem gente que se preocupa com isso, né? Eu entrei lá, fiz o pagamento, entrei e não gostei do Luiz, não gostei da didática dele, assisti a aula, não gostei, não era esse assunto que eu imaginava, eu achei que era uma coisa, era outra. Então tem uma garantia de 7 dias, tá? Da data de efetivação do pagamento da sua matrícula, né? Tem 7 dias para você dar essa avaliada, então eu libero uma quantidade de conteúdo que você pode assistir, você já pode fazer essa avaliação. Em 7 dias você não gostou, você pode entrar na Hotmart mesmo lá e pedir o ressarcimento do seu valor integral, tá? Vai ser tudo ressarcido. Se também não achar lá, não achei no site da Hotmart, Luiz, não achei lá, eu quero ressarcimento. Manda um e-mail para mim, para o contato.izr@gmail.com, aí eu entro lá na Hotmart e faço o ressarcimento integral para você, tá? Não quero pegar o dinheiro de ninguém que não queira, ou que de repente se sentir enganada, porque não era bem isso que eu imaginava, tá? Então não tem problema nenhum. Só que são 7 dias, tá? Não adianta depois de 6 meses entrar lá e, vou ver agora, não gostei. Aí, sinto muito, tá? São 7 dias, é incondicional, não precisa nem dizer pra mim o motivo. Só dizer assim, não quero pedir meu ressarcimento, tá? Não quero continuar, ok? Então é isso, essa é a nossa garantia incondicional IZR aí, e vamos fechar aqui para os recados finais. Você decidiu já dar um passo além, né, para reduzir a sua curva de aprendizado, né, e poder aprender através de um passo a passo aqui que eu estou te oferecendo, as análises multivariadas, e aí poder dedicar mais o seu tempo a pensar no seu trabalho técnico ou no seu trabalho científico, né, pensar melhor na sua pesquisa, na sua hipótese, no seu objetivo, na sua pergunta, e aí deixar essa parte do ferramental que eu te ajudo aí você aprender isso com um caminho aí, esse passo a passo que vai ser um caminho para você chegar lá de forma menos conturbada, né? Sem perder tanto tempo procurando as coisas aí pela internet. Clica no botão aqui embaixo, invista aí no Emotivar, invista no seu desenvolvimento, né, profissional. Esse botão azul aqui, você clica aqui e vai direto lá para a página do Hotmart, aí pode escolher lá as formas de pagamento, ver como é que é a melhor forma de você investir no Emotivar, é investir em você aí para você conseguir desenvolver mais essas novas habilidades, né? E como dizia o mestre do Kung Fu, Bruce Lee, eu adoro essa frase, eu sempre trago, acho que quem assiste os vídeos já deve estar até cansado ou cansada aí de ver, mas eu acho muito bacana essa frase.
porque ela é a frase anti-procrastinação, né? Então, como ele dizia, se você gastar muito tempo pensando em fazer uma coisa, você nunca vai fazê-la. Então, te deixar um abraço, agradecer você que assistiu o vídeo até aqui e espero te encontrar no Motivar, ou se não der dessa vez, numa outra oportunidade ou num outro curso. Até mais, um abraço. Tchau.